Seu corpo é sagrado. 1 Coríntios 6, de 18 a 20. Esse é o tema de nossa lição aqui hoje. E esse tema, ele está bem relacionado às palavras dos profetas atuais. Inclusive, o que a gente vai tratar aqui hoje, ele está única e exclusivamente. Cada linha, cada preceito, cada doutrina ensinada aqui hoje, ele está nesse manual aqui, ó, Força dos Jovens. Tá? Então, esse guia, né, que é um guia para os jovens fazer escolhas, né, ser guiados em suas escolhas, fazer escolhas corretas. Esse guia, ele os ajuda a poder é, visualizar e ver coisas que vocês não conseguem ver quando estão diante de desafios. É por isso que é um guia tão importante. Meu nome é Rodrigo Rocha, é um prazer estar aqui com vocês, eu sou coordenador de seminário e nós vamos ter algumas tarefas, algumas perguntas que vamos fazer aqui hoje, né? E eu quero muito que você traga isso para a sua vida, tá? Porque, como eu disse, né, esse guia, né, que nós vamos tratar hoje, essa lição exclusiva sobre a parte do seu corpo, é uma parte muito importante, tá? Porque é um assunto muito atual também, né? Então, esse guia, primeiramente, né, tocando aqui nesse assunto de novo, né, mostrando ele aqui novamente, esse guia ele foi aprovado e tudo que tem nele faz parte da mensagem e do que o profeta vivo ele quer para nós. Então, é uma mensagem, inclusive no início dele tem a mensagem ali da primeira presidência, que fala assim: queridos jovens, nós o amamos e confiamos em vocês. Vocês estão realmente entre os espíritos escolhidos do Pai Celestial, enviados à Terra nesta época para fazer coisas importantes. Então, vocês são espíritos escolhidos. É você aqui que está ouvindo essa lição. Você é um espírito escolhido do Senhor para essa época, para esse momento. E eles continuam ainda trazendo um pouquinho mais, né, de informação sobre esses assuntos importantes, essa doutrina, né, esses princípios que são tratados aqui nesse guia, como por exemplo esse, né, que nós vamos falar sobre o nosso corpo, a importância do nosso corpo. Então ele continua falando: pode haver ocasiões em que não se sintam fortes ou capazes. Isso é normal, especialmente nesses momentos. Voltem-se para o Salvador. Ele é a força dos jovens. Daí o nome desse guia, né? Guia Força dos Jovens. Que quem é a nossa força é o próprio Salvador Jesus Cristo. Este guia vai ajudá-los a construir um sólido alicerce para fazer escolhas, para permanecer no caminho do convênio. Convênio é aquilo que uma pessoa faz com Deus, um acordo. Então, quando uma pessoa faz um acordo com Deus, e existe isso sim, é quando ela está fazendo um convênio com Deus. Deus promete, né, algumas coisas da parte dele e nós também prometemos algumas coisas da nossa parte. Mas é importante lembrar que Deus ele sempre cumpre a parte dele. Basta a nós, né, e resta a nós nos esforçarmos para fazer a nossa parte. E continuando, eles falam aqui, ó, a primeira presidência, né? Vai ajudá-los a se preparar para fazer convênios sagrados no templo, preparar-se para servir missão e encontrar alegria em seguir Jesus Cristo por toda a vida. Esperamos que sintam que pertencem à Igreja do Salvador e que tenham o poder dele para cumprir seus propósitos para vocês. Sabemos que Deus vive. É nossa oração que permaneçam firmes no caminho do convênio que leva de volta ao Pai Celestial. Se fizerem isso, serão uma influência para o bem, compartilhando o Evangelho plenamente e preparando o mundo para a segunda vinda do Salvador, a primeira presidência. Então, só para a gente ver como eles tratam, né, desse assunto tão importante, sobre o nosso corpo, aqui, né, nesse guia, é falado e traz para nós, né, eles trazem para nós o seguinte conceito, né, e a seguinte doutrina sobre como o nosso corpo ele é sagrado. Seu corpo ele é uma dádiva preciosa do Pai Celestial. Então, até deixei grifado aí para vocês verem, né, que o seu corpo ele é uma dádiva, ele é um presente. Né, isso é uma dádiva do Pai Celestial para você. Ele deu esse corpo a você para ajudá-lo a se tornar mais semelhante a ele. Olha que incrível, né? Um Deus, né? Um Pai tão amoroso e perfeito. Ele nos deu esse corpo para que a gente tenha essa chance de nos tornar como ele é. E isso é real.
Ter um corpo lhe dá mais poder para exercer sua liberdade de escolha, para você poder fazer escolhas entre o certo e o errado, escolher mais o que é certo. Então, ter um corpo te ajuda com isso, a poder melhorar e ter mais poder em relação a essas escolhas. O Evangelho restaurado de Jesus Cristo pode ajudá-lo a ver seu corpo pela perspectiva de Deus. Então, o Evangelho, inclusive o que a gente está estudando aqui hoje nessa lição, vai te ajudar a enxergar como Deus vê você, a perspectiva dele. E isso faz uma grande diferença em suas escolhas sobre o que fazer com o seu corpo e como cuidar dele. Então, o que você vai aprender aqui hoje vai te ajudar a fazer escolhas melhores do que você vai fazer com o seu corpo e como você vai cuidar melhor dele. Tá? Para começar aqui, então, depois desse texto aqui, né, que a gente pôde entender melhor o que, que é o nosso corpo, né, que dádiva preciosa ele é, responde essa pergunta aqui, ó. Quais são algumas coisas que você pode fazer para cuidar melhor do seu corpo e do seu espírito? E como nosso Pai Celestial e Jesus Cristo pode ajudar você? Então aproveita, tem um link aqui embaixo na descrição desse vídeo, dá um clique lá, deixa separado a telinha aí, né? Dá uma pausa aqui no vídeo, e aí você vai lá e responde. Não esquece que lá você vai precisar colocar essa pergunta aqui. Então você coloca, tem uma parte para você colocar. Primeira pergunta, qual foi a primeira pergunta? É isso aqui, ó. Você copia essa pergunta aqui e escreve lá. Depois, embaixo, tem a resposta da primeira pergunta. E aí, de acordo com a sua resposta, você coloca lá, né, nesse formulário que vai ter. Tem algumas verdades eternas que a gente precisa saber aqui, que eu quero trazer para vocês. Bom, nós temos a primeira verdade eterna. Elas não têm uma ordem, tá? De primeiro, segundo e terceiro, mas eu estou mostrando ela aqui. A primeira que eu estou mostrando para vocês é essa aqui. Que seu corpo é a imagem de Deus. Então isso é uma verdade que ela é eterna. Tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre cada uma dessas aqui. Tá? Uma outra verdade eterna é que sua alma é feita da união, né, do seu corpo com o seu espírito. Então, o seu corpo e o seu espírito juntos, eles formam a alma. E uma outra verdade que eu trouxe aqui para vocês hoje é: os seus sentimentos sexuais são uma parte importante do plano de Deus. Tá? Não esqueçam disso. Os seus sentimentos, né, sexuais faz parte do plano de Deus. Tá? Vamos começar ali da primeira, né? Seu corpo, ele é a imagem de Deus. Tá? Vamos começar daqui. O ser mais glorioso e majestoso do universo é o nosso Pai Celestial. As Escrituras comparam o nosso corpo a um templo sagrado, um lugar onde o Espírito pode habitar. É claro que seu corpo não é perfeito agora, como está escrito aí, mas as experiências que você está tendo com o seu corpo neste momento, inclusive, né, pode ajudá-lo a se preparar para receber um dia um corpo perfeito, ressurreto e glorificado. Então saiba disso, isso é importante. Uma outra verdade aqui que a gente falou agora é que sua alma é feita de seu corpo e de seu espírito. Então, a junção, né, o espírito mais o corpo, ele forma a alma. Por esse motivo, a saúde física e a saúde espiritual estão intimamente ligadas. O Salvador revelou a palavra de sabedoria, que é o que você pode fazer uso, né, de substâncias, de coisas que é bom para você, como grãos, saladas, né? E coisas que vão fazer mal para você. Isso está lá declarado na palavra de sabedoria. Coisas que fazem mal, como o fumo, como drogas prejudiciais, o café, o chá preto, né? Exclusivamente chá preto, né? Enfim, e tantas outras coisas que são prejudiciais, né, ao corpo. Então, o Salvador ele revelou essa palavra de sabedoria para ensinar esses princípios de cuidar do seu corpo e prometeu bênçãos físicas e espirituais para isso. Uma outra verdade que a gente falou aqui também é os sentimentos sexuais, eles são uma parte importante do plano de Deus para criar casamentos felizes e famílias eternas. Por isso que os sentimentos sexuais são importantes, tá bom? Nesse plano do Pai Celestial. Porque aí ele pode criar, né? Ele tem essa chance, né? Essa possibilidade de criar casamentos felizes e famílias eternas. Esses sentimentos não são pecaminosos, não é pecado, mas eles são sagrados. Como os sentimentos sexuais são tão sagrados e tão poderosos, Deus lhe deu sua lei da castidade para prepará-los para usar esses seus sentimentos como ele deseja. A lei da castidade, ela declara que Deus aprova a atividade sexual apenas
entre um homem e uma mulher, que sejam casados. Muitos no mundo ignoram, até zombam, né, dessa lei de Deus, mas o Senhor, ele nos convida a ser seus discípulos e viver esse padrão, um padrão mais elevado do que o do mundo. Vamos responder agora essa segunda pergunta, depois de tudo isso que a gente falou? O que é a lei da castidade para você? Não esquece de colocar lá no formulário, vai pôr essa pergunta aqui, que é a segunda pergunta, tá? O link está aqui na descrição do vídeo, qualquer coisa você pede para o seu professor ou professora. Tá? Mas o que é a lei da castidade? Por que ela é tão importante para você? Né? Por que é importante guardar essa lei, a lei da castidade, para você? Por que guardar essa lei demonstra também o seu amor pelo Pai Celestial e Jesus Cristo? Como que isso demonstra, né? Por que guardar essa lei demonstra o seu amor por eles? E agora nós vamos passar aqui um vídeo. Ele é do Elder Uchtdorf, que faz parte do Quórum dos 12 Apóstolos. Prestem bastante atenção nesse vídeo. Fala sobre os nossos limites em relação, inclusive, ao nosso corpo. Os adolescentes pensam: sempre ouvimos que não devemos envolver-nos sexualmente, mas nunca nos dizem quais são os limites. Quais são os limites? O problema com essa pergunta é que alguns pensam que, se identificarem os limites, podem chegar perto deles e não ter problemas. Assim como descer um rio sem saber que há uma cachoeira à frente, tentar chegar perto desses limites não é uma ideia muito inteligente. Pense nesta analogia. Conta a história de um piloto militar que sobrevoava próximo a uma floresta. O militar tinha a regra de que não deveria sobrevoar muito perto das árvores. O motivo é bem óbvio: um movimento em falso e o avião cairia. Em vez de ver quão perto poderia voar das árvores, esse piloto fez sua própria regra de que ficaria pelo menos 150 metros acima das árvores. Assim ele ficaria muito mais seguro. Assim como um piloto pode bater nas árvores, compartilhar intimidades físicas antes do casamento, resulta em distúrbios emocionais, entre outros. Em vez de perguntar sobre os limites, devemos seguir padrões que nos mantêm seguros. Para o vigor da juventude, dita esses padrões. Antes de casar-se, não faça nada que desperte as fortes emoções que só devem ser manifestadas no casamento. O livreto para o vigor da juventude alista coisas que não devem ser feitas. Ele diz: não troquem beijos apaixonados, nem deitem uns por cima dos outros. Não toquem as partes íntimas e sagradas do corpo de outra pessoa, com ou sem roupas. Não permitam que ninguém faça isso com vocês. Se essas coisas assemelham-se a sobrevoar as árvores, o que seria sobrevoar 150 metros acima das árvores? Eis aqui uma ideia que pode ajudar. Faça apenas coisas que se sentiria à vontade em fazer na frente de seus pais. Um jovem de 15 anos pode perguntar: mãos dadas pode? Substitua a pergunta por: eu ficaria de mãos dadas na frente dos meus pais? Você pode estabelecer padrões que o mantenham puro. O elder Richard G. Scott disse: estabeleça com firmeza padrões pessoais. Escolha uma hora de profunda reflexão espiritual quando não há pressão sobre você, em que possa confirmar suas decisões através de impressões provenientes do Espírito Santo. Decida nessa hora o que você fará ou não fará para expressar seus sentimentos. O Espírito guiará você. Então, não se desvie das decisões, não importa quão certo possa parecer quando a tentação vier. Fale com seus pais e líderes sobre seus padrões e procure outras orientações. Ore ao Pai Celestial e peça aprovação para os padrões que estabelecer. Quando sentir o Espírito Santo confirmando seus padrões, você terá mais poder para vivê-los. Vamos rever o que conversamos. Os profetas ensinam claramente como manter a pureza sexual. Eles ensinaram esse padrão. Antes de casar-se, não faça nada que desperte as fortes emoções que só devem ser manifestadas no casamento. Como o piloto prudente mantém-se longe das árvores, não devemos chegar nem perto do pecado. Você pode orar e conversar com Deus sobre os padrões pessoais que estabelecer. Use o tempo que precisar para ser guiado pelo Espírito. Ao definir padrões claros, não se desvie deles. E não deixe acontecimentos do passado controlarem seu futuro. Se você sair do caminho, você poderá retornar.
Em um mundo repleto de tentações, é difícil permanecer virtuoso, mas vale a pena. Ao obedecer ao mandamento de Deus de ser puro sexualmente, você se prepara para fazer e guardar os convênios sagrados do templo. Você se prepara para edificar um casamento forte e trazer filhos a este mundo que farão parte de uma família amorosa. Ao analisar a situação como um todo, é fácil perceber que vale a pena guardar o mandamento de Deus de ser puro sexualmente. É muito importante, né, nós estabelecermos limites, mas também é importante nós não ficarmos perto desses limites. É muito claro aqui. Por isso, essa parte aqui que eu separei agora faz alguns convites para nós. Vou ler aqui para a gente, ó. Mantenham o sexo e os sentimentos sexuais sagrados. Eles não devem ser assunto de piadas ou entretenimento. Fora do casamento, entre um homem e uma mulher, é errado tocar nas partes íntimas e sagradas do corpo de outra pessoa, mesmo que essa pessoa esteja vestida. Em suas escolhas sobre o que fazer, olhar, ler, ouvir, pensar, publicar ou enviar uma mensagem de texto, evite, por favor, jovens, evite qualquer coisa que propositalmente desperte emoções lascivas nos outros ou em você. Essas emoções sexuais, né? Isso inclui qualquer forma também de pornografia. Um outro convite é trate seu corpo e o corpo de outras pessoas com respeito. Ao tomar decisões sobre suas roupas, seu corte de cabelo e sua aparência, como está escrito aí, pergunte a si mesmo: eu estou honrando meu corpo como uma dádiva, né, como um presente sagrado de Deus? Algumas perguntas também pode vir à nossa mente, né? Algumas perguntas e também nós estamos querendo, de repente, algumas respostas. Então, num estudo de caso aqui, né? Vamos supor que um amigo seu, uma amiga, ela faz a seguinte pergunta para você: mas qual que é o padrão do Senhor sobre como que eu posso me vestir então? Como que o Senhor ele tem um padrão? Ele tem uma forma de se vestir? Qual que é o padrão dele também sobre a aparência, sobre a tatuagem, sobre o piercing? É que nós temos as respostas dos profetas, né? O padrão do Senhor é que você honre a santidade do seu corpo, mesmo quando isso significa ser diferente do mundo. Deixe que essa verdade e o Espírito sejam seu guia ao tomar decisões, especialmente decisões que têm efeitos duradouros em seu corpo. Seja sábio e fiel e busque conselho de seus pais e líderes. Isso aqui é um ponto muito importante. Uma outra pergunta, e alguém pode fazer para você, ou, né, você mesmo pode de repente estar se perguntando: bom, eu sinto-me atraído por pessoas do mesmo sexo. Como esses padrões se aplicam a mim? Como que os padrões do Senhor, essa essas coisas que nós estamos explicando, essa doutrina aqui hoje, que vem de Deus, como que ela se aplica a mim se eu tenho essa atração? Né? Vamos supor que um amigo seu pergunte isso. Eu tenho uma atração por pessoa do mesmo sexo que eu. Como é que isso se aplica a mim? Isso que você está me ensinando aí sobre Deus, a forma como ele mostra, né, para nós que é importante a gente cuidar do nosso corpo. Sentir atração por pessoas do mesmo sexo não é pecado. Se tiver esses sentimentos e não os praticar ou agir de acordo com eles, você está vivendo a sagrada lei da castidade do Pai Celestial. Você é um filho amado de Deus e discípulo de Jesus Cristo. Lembre-se de que o Salvador entende tudo o que você vivencia. Por meio de sua conexão por convênio, lembra que a gente falou de convênio, né? Por meio de sua conexão por convênio com Ele, você encontrará forças para obedecer aos mandamentos de Deus e receber as bênçãos que Ele promete. Confie nele e em seu evangelho. Então, sentir atração, jovens, por pessoas do mesmo sexo não é pecado. Se você tiver esses sentimentos e você não pratica eles, ou não age, né, de acordo com esses sentimentos, então está tudo bem, você está seguindo, sim, a lei da castidade. É importante você saber isso. Para a gente estar finalizando aqui, praticamente, né, daqui a pouco vai vir mais uma pergunta, que vai ser a última. Em 1 Coríntios 6, né, 18 a 20, foi uma das primeiras escrituras que a gente viu logo no início da lição, ali, né, apareceu ela. O versículo 18 fala: fugir da fornicação. O que é a fornicação, né? Isso aqui é uma carta, né, que inclusive foi a primeira carta que o apóstolo Paulo ele escreveu aos coríntios, ao povo que morava ali na cidade de Corinto. Fugir da fornicação, ele falou ali. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então esse foi um dos grandes ensinamentos do apóstolo Paulo, né, que o templo,
né? O nosso corpo ele é um templo, o templo do Espírito Santo, que habita em vós. Qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Ele pergunta ali para o povo de Corinto. Porque fostes comprados por um preço. E aí ele, né, agora dá essa ênfase, ó, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Essa aqui é a terceira pergunta e a última aqui agora que nós estamos fazendo. Com base no que você aprendeu hoje, como que focar em Jesus Cristo pode ajudar você a ser moralmente limpo em seus pensamentos e em seu comportamento? Tá? Coloca essa pergunta lá no formulário e responde lá também logo na sequência. Eu sei que o Senhor tem muitas promessas para nós, jovens. O Senhor ele prometeu, inclusive, grandes tesouros de conhecimento. Para aqueles que guardam a palavra de sabedoria, por exemplo, não fazer uso de fumo, drogas prejudiciais, chá preto, café, né, e até mesmo de substâncias que são nocivas ao nosso corpo. Então, não fazer uso dessas coisas, ele chama de palavra de sabedoria. Isso vai trazer grandes tesouros. A gente não faz uso de coisas ruins, né? Vai ser a gente grandes tesouros, né, de conhecimento. Além de também a gente ter a aprovação dele, né? A gente vai sentir que ele aprovou, que ele está aprovando a gente porque a gente está fazendo as coisas certas, guardando os mandamentos. E aí a gente vai estar também recebendo mais poder espiritual e pessoal. O nosso poder espiritual e pessoal, vocês vão perceber que vai aumentar. Ele aumenta conforme a gente guarda, né, essa lei dele, esses mandamentos dele. Eu sei que o Senhor ele vive. Eu gosto muito dessa escritura, compartilho ela várias vezes, né, que diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cuidar do seu corpo, jovens, também inclui cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional. É normal que às vezes você pode ficar triste, né, ou ansioso de tempos em tempos. Se você não consegue lidar com esses sentimentos, nem se recuperar deles, isso é um sinal de que alguns desafios mentais ou emocionais vai exigir a ajuda de alguém. Então você vai precisar buscar a ajuda do seu pai, de um líder, né, dos seus pais, médico, terapeuta profissional, né? Vai ser necessário isso se você vê que não consegue controlar. E essa ajuda, ela vai ser como uma bênção para você, né? E também uma bênção do seu amoroso Pai Celestial. Se você já pensou em ferir a si mesmo ou tirar a sua própria vida, busca ajuda imediatamente, por favor. Lembre-se de que você é amado, você é amada, valorizado, você é necessário para Deus. Seja quais forem suas dificuldades emocionais ou mentais, busque a paz dele, do Salvador, também do Pai Celestial e do seu Evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.